Obrigada, Danilo. Bom, gente, vou falar um assunto agora um pouquinho mais leve, que seria a contribuição do negro na sociedade brasileira atual. Então, estou trazendo somente dados atuais, ou os mais atuais possíveis, por conta da pandemia, não teve novos censos, tá? Então, em relação à economia, a gente sabe que nós somos, a população negra é 56% da população brasileira, de uma forma geral. Então, não é difícil de imaginar a quantidade de influência que a gente mexe na economia brasileira. Atualmente, segundo um censo, o empreendedorismo negro ele movimenta 1,7 trilhões de reais por ano no Brasil. Tá? Dentro desses empreendedores negros, 52% são mulheres. Então, obviamente, o setor de estética é o mais influenciado, o mais movimentado. Tá? Em relação aos setores que são mais focados pela população negra para o desenvolvimento, ainda são setores de serviço, estética, comércio, construção e indústria de transformação. Aqui dá para ver um pouquinho sobre o racismo estrutural que o Danilo estava falando. A gente não está em desenvolvimento de tecnologia, a gente não está em gestão de empresas, ainda estamos na base, que é serviço, construção, comércio, as necessidades básicas. Outro número interessante também, que tem a ver com a economia e modifica a economia de um país, é a desigualdade social entre o salário de um branco para um salário de uma pessoa negra. A Alexandra Lores, que é uma executiva, comunicadora e ex-cônsul da França, numa entrevista fez um levantamento. Tem um prejuízo anual de 808 bilhões de reais. Ou seja, 808 bilhões de reais que poderiam ser investidos na economia do país, mas por conta desse prejuízo, dessa diferença, dessa desigualdade, não entra nos cofres públicos. E também, outro dado que também faz sentido nessa questão de racismo estrutural é que mesmo com negros agora, numa situação de maior desenvolvimento acadêmico, então professores, advogados, psicólogos, ainda assim nós somos menos de 5% em gerência e ou diretoria de algumas empresas. Então, mesmo que o nosso crescimento, agora com algumas oportunidades, ainda assim somos ainda poucos. Lógico, por exemplo, eu tenho a oportunidade de ter tido um pai que, mesmo que tudo que aconteceu, sofreu racismo durante muitos anos, ele conseguiu ter uma empresa, assim como os outros empreendedores negros. Ou seja, isso está muito ligado ao nosso DNA, à nossa identidade, o empreendedorismo. Não posso, nem preciso perguntar quantos aqui têm algum tipo de negócio próprio. Até eu tenho. É muito comum de nós. Só que não é regra. Infelizmente, não é regra. Em relação à cultura. A cultura, eu podia falar aqui horas e horas o quanto que a cultura negra influenciou a nossa cultura brasileira. E, sendo sincera, esse assunto me deixa muito mais feliz do que a economia. Mas, falando enquanto psicóloga, a cultura é parte importante da concepção do ser humano. E a nossa cultura foi muito criminalizada, muito desrespeitada e também demonizada por muito tempo. O que aconteceu? Se a gente parar para pensar, há mais ou menos de uns 5 anos para cá, a nossa cultura tem sido valorizada. A gente não pode ser ingênuo e achar que essa valorização é porque há uma evolução sistêmica da sociedade. Não, isso é uma questão capitalista, uma questão de dinheiro, uma questão econômica. A população negra agora, como é 56% da população, ela tem dinheiro, agora ela é empreendedora e ela quer comprar produtos para ela quer ser reconhecida. E isso gera dinheiro e isso gera visibilidade. Tá? Porém, com essa maior visibilidade, a gente tem uma nova visão da sociedade pela cultura negra, que aumenta a quantidade de artistas negros. Então, essa oportunidade, mesmo que não seja tão genuína assim, traz a oportunidade para o pessoal que é artista. A gente sabe que os artistas sempre estiveram na música, no samba, no pagode, no funk, no rap, no gospel. Eles ainda estão. Agora, como a cultura negra está sendo muito valorizada, há um embranquecimento. Então, a gente vê agora grupos de pagode com brancos, rap com branco, e tá tudo bem. A questão não é a implantação da pessoa branca nesse meio, é não entender, entender o porquê que ela tá vindo. Não, a gente não proíbe nada para ninguém, muito pelo contrário. Os atores negros agora são protagonistas.
Agora tem muito mais filme com pessoas negras como protagonistas, saindo daquela visão da mídia de que o preto ou ele é empregado, ou ele é um bandido, quer dizer, num setor diferente, excluído da sociedade. Em relação à literatura, a gente agora tem muito mais do que Machado de Assis. Agora a gente tem, por exemplo, contribuições como a Jaré de Ares, o Fábio Cabral, a Esmeralda Ribeira, a Mel Duarte, que são artistas, que são literários, né, brasileiros, e enriquecem o cotidiano da gente, da literatura, como os livros que o Danilo também trouxe. Em relação a artes plásticas, agora a questão das artes plásticas... Obrigada, está muito quente, gente, desculpa. Em relação agora às questões das artes plásticas, a representação da vivência do negro está trazendo agora uma visibilidade, agora é contemporâneo ao sofrimento negro. Então, por exemplo, tem um artista que se chama Mazola Markno, não sei se vocês já ouviram falar. Ele utiliza do grafite para mostrar um pouco da beleza na dor do sofrimento negro. Então, tudo isso mostra que a nossa cultura está melhorando, está aumentando, não de forma genuína, mas é significativa, já é alguma coisa. Falando agora da gastronomia, que daqui a pouco a gente vai conseguir comer também, a gastronomia é parte muito significativa de uma sociedade. A gastronomia de determinada região tem a ver com a história dessa região. Por exemplo, como o Danilo falou, aqui no Brasil a gente foi polo de cana-de-açúcar. Então, por conta de uma questão de tempo, de acontecimentos, os nossos doces, por exemplo, são muito mais doces que de outros países. Ou seja, nossas sobremesas são mais carregadas no açúcar, porque a gente teve essa possibilidade. Isso a gente chama de cultura gastronômica. Então, a gastronomia brasileira, ela é a mescla entre a contribuição do negro, de alimentos trouxedos pelo negro na questão da escravidão, mescla com os indígenas também, que já estavam aqui, e com os portugueses, os colonizadores. Então, tudo isso forma a gastronomia brasileira. Por exemplo, os africanos tiveram que se adaptar às receitas, aos ingredientes daqui. No lugar do inhame, que não tinha muito, eles usavam a mandioca. Para substituir o sorgo, utilizavam o milho. A falta de pimentas específicas era com os condimentos locais e depois, futuramente, com o azeite de dendê. Eles também observavam muito os indígenas, que também eram escravizados, digamos assim, junto com a população negra. Então, por exemplo, eles observaram o pirão, a moqueca, o bobó, e eles foram incrementando com ingredientes tipicamente africanos, como, por exemplo, leite de coco. E hoje não se come moqueca sem leite de coco, não se come bobó sem leite de coco. E também com os animais trazidos pelos colonizadores, pelos portugueses. Então, por exemplo, as galinhas. Tem muitos pratos, por exemplo, o vatapá, o sarapatel nordestino, o xinxim, que são a mescla dessas receitas. Agora, para compreender um pouquinho da complexidade de como nasce um prato, vou falar um pouquinho aqui do tão enaltecido acarajé das baianas. O acarajé, a palavra acarajé, ela vem do vocabulário acará, que significa bola de fogo. E ele era inicialmente dedicado somente para orixá Yansan. Então, é um alimento que foi desenvolvido, um alimento com massa de feijão fradinho, recheado com vatapá, caruru, camarão refogado e muita pimenta, que era destinado somente para aquela orixá. Depois, por exemplo, hoje a gente sabe que ele ainda é consumido na Nigéria, no café da manhã, por exemplo. É diferente da gente. Inclusive, esse bolinho, além de ser dedicado para os orixás, as escravas alforriadas, elas usavam isso como forma de renda. Por isso que a baiana que faz... Por que só a baiana pode fazer o acarajé? Porque é dessa época, das escravas alforriadas, que faziam o acarajé. Passando agora para a religião, na psicologia, a psicologia moderna, ela compreende o indivíduo como seis aspectos básicos. Seria o biológico, o social, o cultural, o psicológico, o ambiental e o espiritual. Por mais que a psicologia não trate da religião especificamente, porque é uma ciência, a psicologia, né, uma área da saúde, mas seria responsabilidade nossa ignorar essa parte tão importante do ser humano. Pensando nisso, vou falar um pouco dos impactos que teve a cultura africana a base da religião africana teve na mistura do nosso país.
teve uma mistura, as crenças africanas com o catolicismo dos portugueses, com o espiritismo também deles, também com questões com mitos indígenas. Então, tudo isso, por exemplo, transformou e criou a Umbanda e o Candomblé, que são as mais famosas e mais conhecidas, porém, num censo de 2010, só 0,61% da população brasileira se declarou dessas religiões. Só que assim, vou dar uma provocada aqui um pouquinho com vocês. A gente sabe desse repúdio da religião africana, a gente conhece isso, a gente já sentiu isso durante muito tempo. Mas tem alguns costumes que são tipicamente brasileiros que vieram justamente das religiões de base africana. Por exemplo, passar o final de ano de branco. Isso não tem nenhum motivo específico, isso foi realmente uma transição que a sociedade fez e passou isso para a sua identidade, que é passar o Ano Novo de branco. Pular 7 ondinhas. Gente, quantos sambas não são ponto de orixás? Quantos e quantos? Não tem alguma coisa falando, alguma coisa que remeta. A questão da roupa, do vestuário. As mulheres vão saber as modas dos búzios. Tinha búzio na cabeça, tinha búzio no colar, tinha búzio na roupa, no sapato, na bolsa, enfim, búzios em tudo. Que é uma ferramenta para a religião africana, que foi comercializada durante muito tempo. E também quem está presente nessas religiões, quem vive essas religiões, sabe que tem muito católico, muito espírita, muito ateu, muito agnóstico, que participa e pratica dessa religião, só não fala. Então, por exemplo, as histórias dos orixás, as suas origens, os seus filhos, as suas brigas, os seus amores, eles vão explicar fenômenos naturais, comportamentos, felicidades, tristezas. E assim como outras religiões, buscam também compreender a passagem do espírito, da alma, de um plano para o outro, que conforta no momento do luto, que é diferente para cada tipo de religião. Falar um pouquinho agora da identidade. Identidade, os dois falaram, é um conceito muito abstrato. A identidade por si só, a palavra em si, ela significa um conjunto de características particulares. Ou seja, o nome da pessoa, o sobrenome, no caso, a data de nascimento, o sexo, a filiação, a impressão digital. Só que trazendo isso para um contexto social, a identidade de um povo, a identidade de um grupo, é tudo que difere ele de outro. A nossa sociedade brasileira teve muita influência da questão africana e também da indígena na nossa sociedade. Por exemplo, nós, o povo brasileiro, temos uma noção muito de tribo. E isso, assim, é muito diferente de outros países que não tiveram essa mescla. Então, a gente tem noção de tribo, tanto da tribo indígena quanto da tribo africana. Por exemplo, senso de coletividade. Senso de afetividade entre pessoas que não se conhecem. Gente, eu estava aqui desde as 10h30, mais ou menos. Eu cumprimentei um monte de gente me cumprimentou. Eu não conheço ninguém. E a gente se cumprimentou, e a gente riu. Porque, assim, quando é quase aquela questão, quando um preto encontra o outro preto, em algum momento, num restaurante, num shopping, num show, a gente cumprimenta. E isso é inconsciente, isso faz parte da personalidade, da identidade da pessoa, está no DNA. Então, mesmo se for só ou um oizinho, tudo bem, bom dia, a gente faz isso. Outra coisa também é a questão da resiliência, da determinação que beira uma insistência desnecessária, que a gente chama de jeitinho brasileiro. Sabe quando não está dando nada certo? Não, mas eu vou dar um jeito. Aí faz uma gambiarra. É o jeitinho brasileiro. E isso vem do quê? Da influência de povos que tiveram que se readaptar, readaptar de novo, por conta de guerras, da escravidão, de fenômenos naturais, que vieram junto agora com o DNA da sociedade brasileira. Então, essa questão do sempre tentar, sempre estar engajado. Outra questão importante, o brasileiro ele é diferenciado em qualquer lugar do mundo. Você pode estar com o inglês mais afiado, pronúncia perfeita, a gente é denunciado pelo jeito que a gente anda. Nós somos calorosos, felizes, nós sorrimos. E isso tem muito a ver com essa noção de tribo, de felicidade, de coletividade, tá? Não vou me estender muito, porque tem questões ainda de roupa, tem questão de gíria, que cada um fala de uma gíria, gírias que são vindas de continentes africanos, essas coisas que expressam também a identidade. Agora, assim, de uma forma um pouco mais leve, eu vou falar um pouquinho sobre como o racismo afeta o funcionamento psíquico do negro, agora enquanto psicóloga, saindo da questão dos dados. Bom, a gente sabe que existem personagens negros, ou seja, personagens que a sociedade pinta da pessoa negra.
Então, tanto para mulheres e quanto para homens. As mulheres são sempre hipersexualizadas. As mulheres, ou elas são dona benta, ou elas são passistas. E entre desse meio termo, a gente tem a Larissa, a gente tem a Manuela, a gente tem a Beatriz, que não são nada disso, não se enquadram nisso. E tá tudo bem, porque a gente não é um personagem. Em relação à solidão da pessoa negra, a solidão da mulher negra chega muito no meu consultório. Porque, assim, enquanto ocorre o conhecimento, conhecer a pessoa, desenvolver um relacionamento, na hora de colocar um relacionamento sério, a pessoa vai embora. E aí você fala assim, nossa, a culpa é minha. Quantas e quantas mulheres negras não chegaram no meu consultório? Eu não sou boa o suficiente. E não tem nada a ver, é o racismo estrutural. É que um cara branco não quer apresentar uma mulher negra para a família. Entendeu? E lidar disso dessa forma é um pouco difícil. É duro, mas é verdade. Porque aí não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver de ser suficiente. Porque se você entra nessa noia, você entra numa questão de depressão, ansiedade, transtornos de humor, dessa insuficiência. Há uma pressão social muito grande no fato de ser negro. Tem preocupações que uma mãe negra tem que uma mãe branca nunca vai ter. E isso gera ansiedade, isso gera desconforto. Isso gera preocupações desnecessárias para uma outra visão, mas que são reais. Uma pessoa negra ela tem que ter um cuidado a mais. E isso, gente, não é proposital. Nós não fazemos isso de forma consciente. É inconsciente. É inconsciente. Por exemplo, quantas vezes meu pai estava andando de carro sem roupa, sem blusa? Isso é normal. Tá perto de uma blitz, põe a blusa. Por quê? Porque tem que pôr a blusa. Ah, mas não, tem que pôr a blusa. Porque senão você parar, tem que pôr a blusa. É mais ou menos isso. Por exemplo, uma mãe de uma menina negra. Olha, você não pode... Vamos arrumar os cabelos. Agora os cabelos estão soltos. Agora que o cabelo pode. Antigamente, quantas e quantas mães não esquentavam aquele ferrinho, que eu não faço ideia como é que chama. Tipo uma chapinha no fogo para alisar, porque para sofrer menos. E era uma dor para sofrer menos. Não fazia sentido, não faz sentido hoje, não fazia na época e não vai fazer amanhã, enfim. Então tem essa pressão social, tudo isso vai estar desenvolvendo um complexo de inferioridade que novamente não é consciente. É de tanto ver a mãe, ver a tia, ver a prima, ver o pai, a gente reproduz. Às vezes o próprio negro, às vezes ele é racista, mas ele não é racista, ele está reproduzindo aquilo para sofrer menos. O ser humano ele só conseguiu se desenvolver porque nós somos adaptáveis. E isso é muito bom, porque somos adaptáveis, e muito ruim, porque somos adaptáveis. Somos adaptáveis a coisas ruins. E essa adaptação de coisas ruins, durante muito tempo, vai trazendo a doença, que é a depressão, que é a ansiedade, que são os transtornos de humor, que é já um temperamento ansioso geral. Não é que a pessoa tem crises de ansiedade, ela vive na ansiedade. Ela tem a atmosfera da ansiedade. Ela tem dúvidas, ela não sabe que hora que ela vai chegar em casa, se o marido dela vai chegar bem, se o filho dela vai chegar bem. Por que foi jogar futebol numa sexta-feira à noite, 10 horas da noite? Não, você está pedindo. E isso tudo vai criando uma atmosfera na cabeça dela. E adoece. Então, é nesse nível que o racismo afeta. É num nível mais íntimo, no nível pessoal. Vai ser diferente para cada um e para cada uma, mas ele afeta. E nisso que eu trato, por exemplo, na minha abordagem, na minha clínica, que a maioria do meu nicho de atendimento são mulheres negras, a sua maioria, e a população LGBTQIA+, que também é uma minoria. Mesmo que não somos minorias em números, nós somos tratados como tal.